Oi, pessoal! Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso Pode em Casa. Estamos muito felizes em dar continuidade a esse projeto que a gente já vem aí incorporando ele, né, amiga, há um tempo. Isso. Depois vai soltar um episódio aí contando a história, né, amiga? Como se tudo. Exatamente. E eu queria falar um pouquinho do nosso convidado e de antemão agradecer demais o Fernando Costa, da Criativa Arquitetura, que hoje é referência em arquitetura de alto luxo, de alto padrão, né? Não só aqui, né? O outro tá estourado, amiga, tá no mundo todo. Assistente. Trabalhando muito. Trabalhando muito, imagina. Eu tinha visto arquiteto. Cansativo. É verdade. Mas, Fernando, muito obrigada, viu, por ter topado aí. Foi Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um enorme prazer Ai, obrigada. aqui conversar sobre arquitetura, o que a gente ama, né? Então, vai ser super prazeroso. Obrigada. A gente ama, né? Mas Às vezes odeia também, né? Várias vezes. Às vezes Faz faz parte. parte. Então, Fernando, conta aí pra gente um pouquinho como foi que a arquitetura chegou na tua vida, assim, como foi que ela apareceu. Apareceu. Na verdade, eu sempre tive interesse, sempre gostei muito de desenhar, né? Tinha um tio que gostava muito de arquitetura, que fez faculdade, infelizmente não terminou, mas sempre me admirava pelos desenhos que ele fazia e aquilo ali sempre foi me despertando interesse. Minha mãe, naquela época, você vai fazer medicina. Ai, cara, devia ter Devia ter- Sonho de toda mãe. Você vai fazer medicina. Entrei na turma de medicina. Foi mesmo. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, não é isso. Chegou a entrar, então. Não, na turma especial do colégio, aí Sim, já, porque o negócio começa já no ensino médio. ensino médio, aí eu falei, não tenho vocação pra isso, vou ser arquiteto. E aí, gente, é maravilhosa essa profissão, né? É verdade. Então, assim, super me identifiquei. O nosso escritório, na verdade, trabalhei muitos anos em outros escritórios de arquitetura. Trabalhei em construtora, trabalhei na obra do Castelão, do início ao fim, na obra da ponte. Não. E assim, a gente vai sempre por esse meio, vai pela construção, pelo mercado de interiores, né? E quando terminou a obra do Castelão, eu falei, não, agora chegou o momento de abrir o meu escritório. E aí, o nosso escritório, né? Tem uma sócia, a Laís Costa, e por muito tempo nosso foco foi sempre a arquitetura de interiores, né? Sempre a parte de ambientação. Então, passamos aí até 2020, né, com 100% do foco, 100% das energias focadas aí na parte de ambientação, projetos de interiores. E na pandemia, quando veio aquele caos, né, de lockdown, de o que é que vai ser do mercado imobiliário agora, o que é que vai ser agora do nosso escritório, né? De repente Verdade. você se depara com uma situação atípica, né? E aí foi uma virada de chave. Eu acredito que tanto para o mercado de interiores como para a arquitetura, né? As pessoas elas passaram a valorizar mais o seu lar, Sim. né? Não é Passaram, passaram muito tempo em casa, então aquilo ali trouxe um ar diferente, um cuidado diferente, um olhar diferente pro lar que até então as pessoas só viviam como um espaço, né? Para dormir, pelo menos a maioria. Exato. Então, isso aí, querendo ou não, deu uma guinada, uma virada de chave, foi onde surgiram os primeiros projetos, né, de arquitetura. Na pandemia, nós fechamos o primeiro projeto, que foi no Ceará 3, Alphaville Ceará 3, ele ainda não tinha sido entregue no condomínio. Começamos a desenvolver, né, nós assim, né, eu e a Laís, porque na época não tinha... equipe. Eu peguei o projeto, deixa o que eu faço. Passei 2 meses para desenvolver planta baixa e fachada do projeto. Olha só. Em casa ali, eu mesmo modelando, não gostei, mudava. E, por incrível que pareça, esse único projeto até hoje é um projeto que quando a gente publica nas redes sociais, ele dá um alcance assim, surreal. E foi ele que, assim, abriu portas para a gente no mercado da arquitetura residencial, no mercado de construção. Então, isso foi realmente uma virada de chave pra gente. O mercado, ele se transformou pós-pandemia e nós agarramos essa oportunidade e estamos hoje aí. É incrível, né? Eu hoje estava conversando com o nosso primeiro convidado e ele falou a mesma coisa que foi na pandemia, porque antes as pessoas moravam em apartamentos, né? 70 metros quadrados. Imagine você passar 70 metros quadrados
dentro Um ano, um ano, né, na Virando pandemia. dois, né? E então, tipo assim, aí que foi, né, o bom do pessoal buscar casa, né, querer viver em casa. As pessoas queriam esse conceito de liberdade. Exatamente. Então, mesmo você morando aí, meu apartamento, meu condomínio, ele é 20, um por andar, mas você podia usar área. Não tinha. Né? Então, É, muitas pessoas se depararam com essa problemática que foi lockdown, né? E isso trouxe um olhar diferente para as pessoas que já gostavam de morar em uma casa. Os condomínios, eles tiveram esse boom. exato. Então, é isso, o Eusébio já estava crescendo, né? Que hoje, quando você pensa em casa, não sei como é que é esse movimento lá no escritório, mas casa é Eusébio. É Eusébio, né? E esse movimento já estava acontecendo paralelo à pandemia, né? E uma coisa do nosso convidado anterior, ele falou muito isso. Ele, imagina só, que na pandemia, quem estava no apartamento estava sufocado e quem estava em casa estava no paraíso. E pelo menos você ia pra fora, olhava, né? Você podia dar ali uma voltinha em condomínio, assim, era, né? Você tinha mais... Você tem seu lazer, né? Particular. Você tem seu lazer. Quem passou É ouro, né? esse período em uma casa não sentiu tanto Exato. uma certa liberdade. Né? Isso aí trouxe um olhar diferente para o mercado da arquitetura, Aqueceu. potencializou ainda mais o Eusébio, né? Hoje você vê o potencial que tem a Cidade Alfa, que tem os condomínios que foram lançados pré-pandemia, o próprio Azul é um case de sucesso. Eu falo muito dele porque Sim. é um condomínio que nós estamos o mais exclusivo. Mais possível. Mais valorizado. Aquele lago no meio, aquilo ali. E a valorização hoje de quem comprou há 3 anos atrás um lote lá, hoje tem 3, 4 vezes o valor do que pagou. Só isso. Então, não só no terreno em si, mas também no imóvel, quem decidiu construir naquele momento, que tinham valores mais atrativos e hoje Sim. você vê que realmente aumenta bastante. Bastante. E eu estava olhando, Fernando, que você já tem 560 projetos feitos. Feito. Conte para nós. Muitas noites sem dormir. Muito cabelo branco, vocês estão vendo aqui. Muita coisa. É muita coisa. Mas Tem que contar com um time bacana, né? Assim. Assim, lá no escritório, a gente prioriza muito isso, sabe? O escritório, ele não é o Fernando e a Laís. O escritório é todo o time que está por trás disso. Então, assim, lá não existe uma figura de chefe, todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo posto, no coleguismo, na colaboratividade, né? Então, isso é muito importante. Lá a gente não separar o que é equipe de interiores, o que é equipe de arquitetura. A todo momento existe a divisão ali, né, de tarefas, Sim. mas Mas eles estão no mesmo espaço, a troca, né? a troca de informações, a colaboratividade. Então, isso é muito importante para a gente ter sucesso, né, e conseguir entregar o que o cliente espera. Eu falo muito, né, para o cliente, eu digo, nós trabalhamos aqui com sonhos e experiências, né? Então, eu vou entregar só um projeto. Eu vou tornar aquele momento ali para o cliente uma experiência inesquecível para ele. Porque a maioria deles vai ser o primeiro lar, né? Na maioria, o primeiro momento que eles vão ter o contato em construir uma casa, né, em desenvolver um projeto. Então, isso é muito importante para o cliente. Para a gente é muito normal, né? É verdade. Não tem momentos que nós ficamos duas, 3, 4 reuniões por dia e acaba que o profissional ele não se envolve ali com o sentimento que tem do outro lado, né? Então, hoje no nosso escritório, a gente procura traçar e trabalhar esse projeto de uma maneira diferente, né? Desenvolver todo um brand em cima daquela visão do cliente, da necessidade dele. Então, quando a gente apresenta o projeto, o cliente ele já se encanta. Então, está praticamente 90% aprovado, porque a gente tem um trabalho de escutar, né? Exatamente. E eu acho que tem algumas coisas que, quando a gente apresenta o projeto, tem algumas ferramentas que a gente pode ajudar nessa aprovação de primeira, né? Então, apresentar um 3D bacana, né? Uma renderização realista, né? Eu acho que valoriza, agrega muito valor, né? No projeto. Entendi. Foi exatamente isso que você está pontuando, que foi um dos pontos principais que a gente sempre frisou lá no escritório. Olha só. A apresentação, ela é tudo. Pra você ter ideia, que é engraçado, lá quando a gente finaliza um projeto, até a sequência das imagens eu me preocupo. Porque a primeira imagem a gente sempre quer colocar que o cliente vai se impactar mais. Sim. Né? Então,
Se ele viu a casa de um ângulo que aquilo ali gerou uma grandiosidade, uma fascinação pelo aquele projeto, e ele viu que era tudo que Ali pra frente. gente, Já relaxe seu coração. Aí essa imagem, geralmente é a fachada principal ou a área de lazer? Geralmente a principal. A principal, né? A principal, por área de lazer, na maioria das vezes, ela fica até mais bonita do que a parte frontal. Sim. Mas a gente tem que cuidar de mostrar a principal porque é o cartão postal da casa. Sim. É o que todo mundo vai ver. é a porta de entrada, né? Gosta de entrada. Então, a gente tem um trabalho realmente de fazer esse visual o mais trabalhado possível para encantar logo de primeira. Que legal, que massa. Muito bem. E aí, né, a gente estava ali olhando as suas redes sociais e tem uma surra de projetos no exterior, né? Como foi que surgiu esse primeiro projeto fora do Brasil? Olha, o Instagram ele é uma ferramenta incrível. É, a gente não tem controle do alcance, né? E assim, hoje em dia a métrica dele ninguém sabe como é que funciona, mas tem alguns conteúdos que eles têm um alcance muito grande, outros nem tanto, e teve alguns projetos de visibilidade, inclusive esse primeiro projeto que nós fizemos, que a gente posta a cada milhões de visualizações no Reels e tal, e ele abriu portas para a gente em outros mercados, desenvolvendo já projetos em outros países. Nossa, que legal. Tem alguns que finalizaram a execução, tem outros que os clientes não continuaram, como aqui existe muito isso, a gente bate em projeto, desistir agora por fazer outra coisa, não dimensionou certo a capacidade do investimento. Exato. Acontece muito, mas alguns já foram executados e isso acaba abrindo portas, né? A gente sempre vai comunicando isso e abrindo portas para outros países, mas E quais países, assim, que vocês já têm? nós desenvolvemos Miami, Orlando, já desenvolvemos em Sevilha, na Espanha. Sevilha, ai que tudo! Sevilha, maravilhoso. República Dominicana, Angola, Uau. Tudo residencial. tudo residencial. E em Camarões, nós desenvolvemos um hotel Olha, que bacana. e finalizamos todo o projeto, foi arquitetura e ambientação, então, tudo certo. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Como é que fala com esse cliente lá de Dubai, os árabes? Aí, como é que desenrola? Difícil. Como é que vende? Difícil, porque eu sou um zero à esquerda no inglês, viu? Não, Aí tá o segredo. você tem que vender o projeto, já começa daí, né? Vende o projeto, né? Pode dar um contrato. Exatamente. Hoje nós temos uma pessoa no escritório que comanda essa parte de projetos no exterior, ela é super fluente em inglês. Bacana. E hoje o cenário é diferente, Mas mas fechei o primeiro. Você tem 10 projetos de Camarões, eu acho que o cliente também tinha uma barreira da língua, nós nos comunicávamos em inglês, mas sempre por mensagem. Meu. As conversas com ele todas pelo WhatsApp, Sim. e era envio de projeto, traduzir obviamente. A linguagem técnica, né? Não é aquele inglês cursinho, né? Nas apresentações tínhamos um tradutor, mas nos maiores contatos, assim, mais longos, super tranquilo. Né? A equipe que ele contratou para executar a obra era uma equipe chinesa. Uau, Deus. Então, um projeto desenvolvido no Brasil, executado em Camarões com a equipe de condição chinesa. Meu Deus. Então, aí eu acho que ninguém sabia inglês, na verdade. Deu tudo certo. Nossa, é verdade. Então, super tranquilo, né? Mas assim, é uma barreira. É o que eu falo, gente, o idioma, para quem faz ou quer atuar no exterior, ele é um ponto forte, né? Eu acredito que se realmente o inglês ele fosse algo muito presente na minha vida, eu acho que esses trabalhos a gente conseguia difundir de forma melhor. É porque, querendo ou não, a arquitetura lá fora é diferente do Brasil. Nosso conceito é diferente lá fora. Então, eu acho que o povo encanta, porque aqui as casas aqui são totalmente diferentes de lá. Então, quando vê um projeto ousado, que vem um arquiteto, que entrega aquele design maravilhoso, não tem como ele não se apaixonar, né? Porque o Brasil é diferente, né? E assim, engraçado que na África, eles consomem muito design brasileiro, né? Então, né, parte dos clientes que buscavam o nosso trabalho, que buscam o nosso trabalho no exterior, são de países que ficam ali na África. Então, isso é super bacana, né? Porque alguns países também têm o português. Sim, tem. Comunicação, Moçambique, nós já desenvolvemos esse projeto lá. Então,
A troca é muito bacana. Por outro lado, desenvolver projetos, a gente desenvolveu o último agora em Miami, né? Na parte do Growth lá, e super complicado, né? A legislação lá é por bairro, então para você destrinchar aquilo tudo, para quem já tem costume e é apto a fazer projeto aqui no Brasil, pegar um cenário como esse é um pouco mais complicado. Cidade. E esse cliente do exterior, ele já busca o Fernando a Creative porque gosta do teu estilo? Ou você ainda tem que buscar o estilo do país? Como é que funciona essa parte? Na verdade, Brenda, não só do exterior, mas o cliente de outros estados aqui do Brasil, ele já nos procura pelo design, né? Ele já se identifica. Então, já me quer bem arrojada. E eu sempre falo isso pro cliente, eu digo, olha, é incrível como um projeto em outro estado, ele dá muito menos trabalho do que um projeto aqui mesmo no Ceará. Sério? Por quê? Assim, no meu ponto de vista, tá na minha análise, eu acho que o cliente que contrata um arquiteto de outra região, ele já vai ter um cuidado na hora da execução. Então, ele já vai contratar uma empresa que tem know-how, que tem expertise. Então, essa empresa, a troca com o arquiteto, ela vai ser mais dinâmica, né? Vai ser mais precisa, as informações ali, né? Você não tem tempo. Né? E querendo ou não, você sabe que nesse mercado você precisa ter know-how e portfólio para executar uma obra desse porte, né? Que é muito detalhe, é muito personalizada. Você não tem só um cliente, você tem dois, que é o homem e a mulher. Né? É um casal ali envolvido com opiniões diferentes. Então, tem que ter essa troca de informações, né? Então, quando o cliente de fora ele chega para fazer um projeto com a gente, ele já sabe, eu quero fazer um projeto com a Creative, eu quero fazer com o Fernando. Então, essa relação, ela já é diferente. A gente sabe que, falando agora um pouquinho pelo lado obscuro, que preço de projeto, né? Existe cliente que procura o preço. Exatamente. Não entende o valor do trabalho. Exatamente. Não sabe, né, o que tem por trás, né? A logística de tudo. A estrutura, né? É muita coisa. E a nossa profissão, ela, infelizmente, você tem projeto de X até 100X, né? Então, o mesmo projeto você pode variar. De vez em quando chega uma proposta, não que eu estou buscando alguns, você já fica assim, você tá no seu direito, né? Mas aí não tem como todo mundo no preço agregar o valor todo que você botar pela sua energia. Não tem. Não tem como, porque é um trabalho personalizado. É muito personalizado. O trabalho não é só a entrega do projeto, existe todo um acompanhamento, todo um processo até a finalização que a gente tem que estar presente, né? E eu falo pro cliente, eu digo, olha, você chegou até aqui, nós vamos te apresentar uma proposta, mas eu não envio proposta de forma alguma, porque se eu enviar para o cliente, ele não vai entender o que está inserido no meu trabalho, ele não vai entender o valor do meu trabalho. Ele vai pegar, como você falou, outros profissionais, comparar, botar tudo bem baixo. Esse aqui entrega isso, nesse tempo, nessa condição, e baliza todo mundo por igual. E nós sabemos que nesse mercado tem profissionais maravilhosos, né? Excelentes, que você não pode balizar com demais que saiu agora, não dizendo que profissionais que finalizaram a faculdade agora não são talentosos, tem milhares que são talentosos, projetos super arrojados, mas você tem que falar como vocês disseram em relação à estrutura que está envolvida, ao experiência, processo de conhecimento, isso tudo que é muito válido. Exatamente. Então quer dizer que hoje não manda a proposta, você faz a reunião de apresentação dentro do escritório presencial, de preferência. Presencial, ou quando é um projeto em outro estado. Mas sempre apresentar. Eu perguntei isso porque eu também, lá no escritório também, a gente não faz isso. Eu demorei um tempo para achar que a pessoa não ia entender pela minha apresentação, pela indicação de uma pessoa, né? Mas aí, realmente, a proposta, quando ela é no olho, quando você consegue agregar muito valor, é diferenciado. É diferente. O cliente, ele sente. E um dos pontos principais, eu falo que o cliente, eu digo, olha, você se sentiu bem aqui nesse espaço, nessa conversa, isso aqui é 70% do negócio. Que a nossa relação, ela vai perdurar aí por pelo menos 2 anos. Então, se não deu match ali naquele momento, não adianta insistir. Não vai ser um trabalho bacana para você e nem para a gente. Então, a gente tem esse cuidado também de orientar o cliente em relação
ele procurar só o preço, ele procurar essa relação de segurança, de intimidade, né, com o arquiteto, com o profissional que vai, não só com o arquiteto, na verdade, com o profissional que vai conduzir também a parte de obra. Sim. Porque é um processo que é desgastante, querendo. Não. Envolve muita gente, então você precisa estar seguro e precisa ter uma pessoa do outro lado que aceite suas críticas, suas opiniões. Com certeza. E você dá nomes, né? Eu vi que você dá nomes às suas casas, igual a Organic, a Contemporânea. Como que é isso? Hoje, na verdade, isso é bem recente, né? Foi algo que a gente discutiu ano passado, a nossa equipe. Eu falei, olha, a gente tem que dar um salto a mais no nosso nível de apresentação. E eu acho que, às vezes, você colocar as iniciais do cliente, né? Fica aquele negócio pessoal, mas fica aquele negócio seco, né? Sem humanização. E ontem até foi super bacana a reunião que nós tivemos de apresentação com a cliente. Ela até postou um feedback maravilhoso que nós nomeamos a casa dela de Veredas. Uma casa forte, que significa um lar forte, né? Sólido. E a gente explicou esse conceito para ela no início do projeto. Já ganhei ali. Então já prendeu a atenção dela ao projeto. Um detalhe, né? Um pequeno detalhe, ela falou sobre aquilo, então a gente achou super bacana, né? Então trouxe essa identidade, esse brand ao projeto, né? Junto a toda a apresentação. E assim, foi um resultado bem bacana, porque a gente notou que o cliente gostou. Sim, dessa ideia. Legal, gostei também, achei super interessante. Quando eu vi os nomes, achei bem diferente. Deixa eu te perguntar dessa questão, Fernando, de obra, que vocês também têm consultora, né? Mas aí, como é que funciona essa venda da obra antes do projeto, né? Ou você vende o projeto, fecha e o cliente fica à vontade e vocês sempre vão apresentar o orçamento da consultora de vocês. Então, todo o projeto já sai com orçamento de obra e aí o cliente fica à vontade em executar com vocês ou não? Na verdade, nós não fechamos os dois em conjunto, né? O cliente ele já sabe, a maioria das vezes, que a gente tem um braço que é a execução. Sim. Mas nós temos diversos parceiros que também constroem. Então, a gente deixa o cliente bem à vontade para ele decidir o melhor momento que ele vai fazer essa contratação, o profissional que passou a segurança para ele, que ele se identificou mais. Então, isso é bem tranquilo. Boa parte das obras nós executamos, porque, querendo ou não, o cliente tem aquela facilidade de... Para o cliente é maravilhoso. A comunicação entre a engenharia, a arquitetura, né? Tudo em casa. Exato. Né? Eu acho que Então é o que eu falo para ele, olha, aqui você vai ter a facilidade do problema ele ser resolvido internamente sem você, muitas das vezes, não ter nem conhecimento. Exatamente. O problema ele só vai chegar até o cliente quando há alguma mudança estética que ele precise aprovar ou alguma mudança em orçamento que ele também precise validar aquilo ali. Mas quando não tiver como, né, não chamar ele, né, para entrar projeto, né? A equipe de engenharia está lá no mesmo espaço que a equipe de arquitetura, conversam entre si e resolvem. Sim. Né? Então isso aí para a gente é prático, né? Mas o cliente também, né? Para o cliente torna ainda melhor. Mas assim, nós não passamos valores de obra, porque a gente só consegue dimensionar a proposta depois que tem todos os projetos já finalizados. Exatamente. E aí, Fernando, com certeza você tem cliente investidor e com certeza cliente morador mesmo, né? Que vai construir para si, né? Um cliente investidor, o que o cliente investidor de alto padrão, de alto luxo, ele pede numa casa? O que é uma casa altamente... Se não pode faltar numa casa comercial para o payback da venda ser rápido? Olha, geralmente a parte de integração, né? E a sensação que o cliente que vai... Integração, né? Ele tá pagando e recebendo muito mais do que o que ele pagou, né? Então, isso aí, ele está inserido na arquitetura. A gente trazer vãos amplos, né? Passar essa sensação de esquadrias amplas, né? De materiais de acabamento sofisticados. A maioria das vezes não precisam ser materiais luxuosos, mas materiais que vão dar aquele conforto. Eu falo muito para o cliente, eu digo, olha, uma casa para investimento, ela é totalmente diferente de uma casa para moradia. Sim. Casa para moradia, cada ambiente ele vai ter uma história e uma necessidade.
ele vai ter um usuário. A casa para venda, ela tem que encantar desde a entrada, tá? Mas ele tem que ter o cuidado para ele não personalizar aquilo demais, para que aquilo não se torne muito pessoal. Sim, aí você vai ficar restrito demais na venda, né? Exatamente, você restringe. Então, a gente sempre fala assim, Fernando, mas a casa para venda no condomínio tal tinha isso e a minha não tem. Eu falo, calma. A sua casa ela precisa ser exclusiva, porque se a sua casa tiver a mesma que aquela tem, a sua casa vai ser mais uma casa para venda. Então, a gente sempre tem o cuidado de inserir algum detalhe ou outro que torne aquele imóvel ali exclusivo, né, para ser a identidade dele. Bacana, muito legal. Não é porque essa questão do investimento aqui no Eusébio está muito aquecido, né? Muito aquecido. Hoje também na conversa que a gente teve mais cedo, assim, a Cidade Alfa, ela lança, vende, aí começa a mexer terra para entregar daqui 2 anos. Já lançou outro, um negócio assim, é muito, muito rápido, né? Então a galera do investimento, nessa hora do lançamento, ele já tem esse olhar e daqui a pouco já começa a se preocupar em contratar um bom profissional. E o Júnior Sintonia também, que ele é construtor, né? Mas ele defendeu a nossa classe, né, amiga? Exato. Ele disse que uma das maiores boas ideias, assim, que o cliente, investidor, pode ter é contratar um bom arquiteto. Se ele fizer isso do início, ele provavelmente... O Júnior, ele sabe, ele já vive muito, né? No sangue dele. E assim, ele vê a importância de bons profissionais, porque... É um exemplo, ele vender a casa antes mesmo dela estar pronta. Né? É o cliente realmente confiar no trabalho dele, né, no que ele entrega, que é um produto de altíssima qualidade. E o profissional que está à frente daquilo ali é um profissional que não vai errar. Exato. Né, que vai entregar o melhor produto. Então, ele tem um time ali já formado que vai entregar aquele melhor produto. E quem compra dele já sabe disso. É verdade. Muito legal, muito legal. Fernando, e aí, né? Você tem um baby, né? Como é que é conciliar esse escritório badaladíssimo, lotado de coisa, uma equipe grande, porque tem a parte... Tem o Fernando arquiteto, né? Tem o Fernando empresário. Tem o Fernando... E aí, quando o escritório vai expandindo, eu sinto muito isso, que a carga de gestão, para mim, hoje... Sinceramente, é um peso. Eu queria poder estar mais envolvida na parte de criação, de arquitetura. Hoje, nosso escritório é mais voltado para a parte de interiores, que é uma coisa que eu amo, que a gente se especializou, mas que eu me vejo, às vezes, gastando mais energia, mais tempo ali na parte de gestão, tanto da equipe quanto da financeira, a organizacional. Então, assim, tudo isso, às vezes, rouba, né, a nossa energia, né? E aí, tem o terceiro tudo, né? Que tem criança, tem família, filho, esposa. Hoje, com certeza, é o maior desafio. Porque na hora de conciliar essa lista. É verdade, gente. É difícil, né? Porque, principalmente para vocês que são mulheres que têm que estar presente em casa. Exato. O papel de mãe ele é fundamental. Eu tenho uma esposa maravilhosa em casa. Então, ela exerce mesmo trabalhando muito, né? Ela é sangue no olho igual a mim. Mas mesmo trabalhando muito, ela é muito presente em casa. Eu também procuro ser muito presente. E no final de semana a gente tenta se desligar ali, né? Ficar com a família, curtir o filho, dar aquela atenção. Então, isso aí é primordial. Aí tem que balancear, né? Até que ponto vale a pena toda essa loucura de muitos projetos. Então, eu acho que a gestão ela vai muito disso. Você ter boas pessoas na sua equipe que facilitam também o seu trabalho. Então, te ajudar a realizar tudo isso, né? Meu time é perfeito, é maravilhoso. Eu devo isso a eles. Eu acho que se não fosse eles, nós não teríamos chegado aqui, né? Então, é mérito deles. Sucesso, né? É mérito deles a gente conseguir conciliar também a vida pessoal e ter uma vida pessoal e amena. Que feliz, né? Porque verdade. É tanto estresse, né? Exatamente. Eu sei que você tem filho pequeno, eu também tenho, e eu fico, meu Deus, não é fácil, assim, a gente botar toda essa roda pra girar, né? E a gente com a cabeça em paz. Esse negócio de se desligar foi também uma decisão que a gente tomou juntos, eu e meu esposo, que disse, não, no final de semana, mas é difícil, viu? Amanhã minha sangue mudou no escritório, amanhã tem que comprar, a agenda tá lotada, tá de manhã. Mas é uma coisa que eu tento me esforçar, porque chega uma fase, né, embora a gente ainda
uns 30 mais, né? A gente novo, né? Mas eu já consigo ter clareza de que eu não quero essa vida muito... O resto da vida. É nessa loucura, eu quero poder curtir mais. Como arquiteto, todos têm esse pensamento, gente. É muito bom, mas quando acabar vai ser melhor. Mas muitos neurônios, né? Mas pensa demais. Depois do terceiro, quarto burnout, a gente vai pensar em... Pensar em outro. Gente, é férias, né? Não só tirar... Que férias, gente? O negócio veio tudo é uma roda. É porque o papel do arquiteto é gerir informação, né? Você imagina aí diversos projetos diferentes, clientes diferentes, falando com você ao mesmo tempo, então... Realmente. Vocês chegam a rodar quantos projetos paralelamente hoje no escritório? Hoje, nós temos, em média, uns 50 a 60 projetos entre arquitetura e interior. Só que, então, a minha dúvida é muito isso. O cliente de arquitetura, o primeiro contato geralmente vai ser contigo. De arquitetura. Aí, a maioria faz interiores? A maior parte. Porque eu penso nisso também. Para o cliente é muito bacana você ter esses dois serviços lá dentro, né? A maioria deles, sim. E para o projeto arquitetônico, você já começar a pensar em interiores também é legal, né? Porque você já consegue ter uma visualização do layout, né? São várias coisas que não fica aquela coisa engessada, né? Aquela coisa padronizada. Você já consegue viajar mais a criatividade, vocês conseguem fazer uma soma bacana. E eu falo para o cliente, olha, o projeto ele é pensar de dentro para fora. Então, quando a gente está projetando ali aquele ambiente para o Suite Master, eu vou imaginar o local da cama, onde você vai abrir sua janela, o que é que você vai ver do lado de fora, se você vai ver uma paisagem, a localização, se vai ser ventilado. Então, sim, a gente vai pensando muito nesse conceito para poder locar também cada ambiente. Então, é importante ter esse trabalho aliado, né? A gente dá proporcionar para o cliente uma entrega bem melhor. Completa, né? Um espectro completo. Aí você fecha arquitetura, interiores, obra, aí eu... Isso assim também, todos maravilhoso, né? Completo, tudo completinho, a chave na mão e pronto, acabou. É bom demais. Mas legal, aí você falou no início que você sempre teve mais aptidão por arquitetura, embora ter passado por interiores, né? Passamos, né, por interiores, mas assim, foi super gratificante, mas quando tive o primeiro contato em desenvolver... Essa divisão aconteceu natural. Aí sim, normalmente o volume de projetos sempre era muito pequeno, né, então a maior demanda era interiores, eu e a Laís, a gente sempre tocava juntos, e aí chegou um momento que naturalmente precisou se dividir lá no escritório. Cada um tem uma canção, né? Vai tocar aqui essa parte de interiores, eu vou tocar aqui a arquitetura, é tudo junto, mas... Vamos dividir as forças aqui para a gente poder ter uma organização dentro do negócio. E assim dá super certo. E vi também que vocês têm 360 projetos executados. É isso? Sim, a gente entregamos, só no ano de 2022, nós entregamos mais de 70 casas. Meu Deus. Então, boa parte desses projetos já estão executados, de interiores também, e assim, todo ano a gente vem desenvolvendo um bom trabalho. Óbvio, são projetos pequenos, projetos maiores. Mas são projetos. E conta aí, Fernando, um momento marcante, assim, da expansão do escritório, que você começou a ter dimensão de que a criativa arquitetura estava alçando voos, assim. Eu acho que foi na mudança de sede do escritório. Legal. Em 2023, nós estávamos num espaço pequenininho, né, que era ali 70 metros quadrados, a equipe já estava um pouquinho apertada ali, eu já estava sem sala, já não estava mais conseguindo ir para o escritório, porque já tinha jeito na sala de reunião, aí a gente ocupava todos os espaços, e a gente eu acho que chegou o momento da gente dar um passo maior. Foi aí que nós procuramos esse novo espaço, que hoje é o nosso escritório atual. E muito legal lá. É legal, né? Estão convidados a conhecer. Por quê? Está fazendo o próximo podcast lá no projeto. Tá feito o convite, já aceitamos. Perfeito, fechado isso. Porque lá é uma casa. É uma casa. E tem muito jeito de casa. É um ambiente corporativo, mas super de casa. Mas você acredita que lá, assim, eu pessoalmente fui em diversos locais, e lá foi o último local que passei. Eu falei, isso não tem lugar pra... Então vamos se organizar aqui mesmo. Eu tava voltando pro escritório, eu passei em frente, era uma casa, tava acabada, destruída, não tinha nada.
e eu vi uma casinha simples lá de fora. Falei, aqui. Olha só. Aqui é engraçado esse poder do arquiteto de visualizar, né? Exatamente, treinou o olhar da gente, né? Eu falei, aqui, vamos dar. E chamei Laís, chamei o Lucas, meu sócio também na parte, meu irmão e sócio na parte de construção. Eu falei, e aí, o que é que vocês acham? Tá Aí também tá tudo certo. tão louco. Nós vamos gastar muito aqui, a gente não tem dinheiro. Eu falei, vamos que vai dar certo, Deus vai prover. Muito que massa. E aí, desenvolvemos toda a parte de projeto, fizemos o contrato lá de aluguel. E quando chegou 3 meses da obra, eu cheguei aqui e realmente não tinha dinheiro. Agora vai Eu falei, agora. E aí, gente, foi incrível, que foi tudo dando certo. Todo mundo se empenhou, gastou energia. O investimento foi o dobro do que a gente estava pensando. Não poderia ser diferente, né? Mas assim... Responsa, né? Tem que ter o escritório todo. 2 escritórios, né? Mas foi incrível quando deu certo. Que bacana. E tem vários, né? E foi um passo muito importante pra gente. Acho que foi uma virada de chave também. Legal. O posicionamento da Creative no mercado. Pro posicionamento da S-House no mercado. Bem bom. Sim. Então, o próximo vídeo vai ser lá, né? A gente vai estar lá mostrando as áreas onde você trabalha, onde é seu escritório, os seus, né, sócios, os funcionários de obra, envolvidos lá com você. Então, Puxa, gostei do sofre, amigo. Vamos lá, né? Então, da minha filha. é maravilhoso. Então, acho que é isso, né? Vai ter uma fominha aqui Tem uma fominha e a galera aqui do bastidor já tá tipo assim, tá querendo cortar o nosso barato. E mais uma vez, o nosso patrocinador NBS está aqui trazendo para nós esse lanche maravilhoso que a gente vai degustar agora. E, Fernando, queria super te agradecer de novo. Foi muito bacana, muito legal como a arquitetura jovem tá alçando voos, assim, né, tão altos. E assim, eu sou fã do escritório, né? A gente fãs, né? Somos fãs, a gente acompanha demais. Eu disse, amiga, vamos chamar o Fernando. Bagunçando bagunça, mas foi maravilhoso. Eu te agradeço demais. Obrigada. E parabéns pelo seu resultado, pelo escritório, pela expansão. E o sucesso, os projetos são maravilhosos, são lindos, são assim de brilhar os olhos de verdade. Mas é mesmo, com razão. Muito lindo. Todos os projetos são cada um, né, com sua beleza específica. É um talento, é um dom mesmo, uma dona. Gente, queria agradecer demais. Foi um papo muito bacana. Espero ter esse encontro outras vezes. Vai. Com certeza. Vamos conversar muito ainda. Vamos. Mas foi maravilhoso. Demais. Obrigada, gente. Valeu. Que é isso?